Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Terminei meu devocional agora, que foi lindo, foi uma bênção. E agora eu vou fazer o devocional de vocês. Gente, lembrando já agora no início, para vocês não esquecerem de deixar o like, que eu já falei que não é para mim, é para que o YouTube entregue para mais pessoas. Deixa o seu comentário, que é importante também. Compartilhe com outras pessoas, se inscrevam no canal. Tá bom? Isso é muito importante, é uma forma, como eu já falei, de vocês estarem transbordando para outras vidas. E sempre se lembre, cada vez que você abençoa uma vida, que você transborda sobre alguém, que você ajuda de alguma forma, isso volta multiplicado sobre você. Deus transborda multiplicadamente sobre a tua vida, certo? Então não custa nada dar o like, se inscrever. Ah, Maria, eu não sei me inscrever. É só você abrir uma conta no Gmail. Abrir um Gmail, é gratuito, você não precisa nada. Você digita lá www.gmail e aí coloca criar uma conta. Né? Porque o YouTube é do Gmail, o Gmail é do YouTube, uma coisa assim. Então se inscrevam no canal, é muito importante. E por falar nisso, gente, tem vídeo novo no outro canal, no canal Marinalva Calegário, tá? Que se chama Fale para Frente, ou seja, tá escrito assim R nos resultados, mas não R na ação. Tá incrível esse vídeo, incrível, incrível, assim, as pessoas estão amando muito e vai sair vídeo novo no canal também essa semana, já tem, enfim, várias novidades para vocês. Então vamos lá pro nosso devocional de hoje, tá bom? E obrigada, gente, obrigada mesmo por todo o carinho que tenho recebido de vocês, pelos depoimentos que vocês têm deixado aqui no canal para mim, eu fico muito feliz. Eu procuro ler o máximo que eu puder, comentar, ou pelo menos se eu só deixar um coraçãozinho, eu não quero que você fique triste. Ah, a Mari só deu uma curtida, só deixou um coração, só deu um coraçãozinho. Gente, são milhares e milhares e milhares de mensagens que eu recebo todos os dias. É Instagram, é Facebook, é YouTube, são 3 canais no YouTube, né? Então, assim, eu gostaria muito, assim, tipo, meu Deus do céu, de responder cada um, porque eu sinto tanto carinho nas mensagens de vocês. Então, assim, se eu der pelo menos um like, um coraçãozinho, tipo, uou, saiba que isso foi, assim, um tempo além desse tempo que eu tenho tirado, né, para vocês. Depois eu tenho que enviar para a editora para ela subir para o canal, e ainda é mais um tempo que eu tiro para ler os comentários de vocês e mais os comentários que eu recebo no Instagram, no direct lá de vocês falando do devocional, o quanto isso tem mudado a vida de muitos de vocês. Eu fico muito feliz e muito grata a Deus por isso. Muito obrigada mesmo por vocês compartilharem. Tenho certeza que isso edifica ainda mais a minha fé e me dá mais vontade, ainda mais ânimo, mais energia, mais alegria em continuar compartilhando com vocês a palavra, tá bom? E eu já sinto a presença de Deus aqui hoje, gente. Já sinto a presença dele, ele tá aqui, sabe? O meu devocional com ele hoje foi a coisa mais linda, assim. E o papai tá aqui e vai falar com a gente hoje. Então se prepara, abra os teus ouvidos espirituais, né? Como a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja sou eu e você, né? A igreja somos nós, onde o Espírito Santo habita. A parábola do semeador. Lucas capítulo 8, tá, gente? A parábola do semeador. A minha versão que eu leio da Bíblia, às vezes vocês me perguntam, e como sempre tem gente nova chegando aqui, é a NVI, Nova Versão Internacional. Eu leio essa versão há mais de 20 anos, porque é a versão que eu mais me identifiquei, que eu acho muito, assim, numa linguagem fácil de entender e ao mesmo tempo mais próxima da versão original, porque vem do aramaico, do hebraico, depois foi para o latim, depois para o inglês, depois traduzida para outras línguas, enfim, é NVI, Nova Versão Internacional. Então vamos lá, a parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Olha só, Maria Madalena, gente. Lembra que foi ela que foi no túmulo lá quando Jesus morreu, e depois quando ele ressuscitou, foi para ela que Jesus apareceu pela primeira vez. Foi para uma mulher. Olha que legal, ele dando lugar para a mulher, né? Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios.
Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, olha que coisa linda, eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, né? Porque Jesus precisava comer, precisava dormir, como todos nós temos as nossas necessidades, né, gente? Comer, dormir, se vestir. Então, essas mulheres que ajudavam no ministério de Jesus. Olha que coisa linda, né? Porque a mulher geralmente tem o coração mais aberto para se doar, assim, né? Não que o homem não tenha, tem muitos homens que têm também, mas eram as mulheres que ajudavam o ministério dele. Reunindo-se uma grande... E hoje a gente pode continuar ajudando o ministério de Jesus, o reino de Jesus. Tem milhares e milhares de missionários pelo mundo, né, que estão fazendo a obra de Deus, que renunciaram suas vidas, gente, para estar investindo no reino, para estar ajudando pessoas. E cada missionário que você ajuda, claro, você vai checar a vida do missionário, se ele está fazendo a obra mesmo. Missionário ou ONGs que você ajuda, você está sendo missionário junto, né? Lembra aquilo que eu falei? Existem 3 formas da gente ser missionário: com as mãos, com os pés e com os joelhos. Então, com os pés, é aquelas pessoas que estão lá, que vão a campo mesmo, que renunciam suas próprias vidas para estarem lá servindo, né? Quando eu estive na Jocum, que é Jovens com uma Missão, é a maior instituição de missionários no mundo, acho que tem mais de 150 países. Tinha médicos que renunciavam a sua vida para atender gratuitamente as pessoas, os ribeirinhos, porque tem navio da Jocum também, né? Médicos, dentistas, psicólogos, tipo, várias pessoas, né? E pessoas que também não tinham uma formação, mas entregavam a sua vida ali para Deus usar, e entregam até hoje. Eu conheço, né, muitos. E então eles estão indo com os pés, né? Estão entregando a própria vida. Você ser missionário com os joelhos é você dobrar os seus joelhos e interceder por eles, orar por eles, porque eles precisam de oração, de renovo do Senhor, de força, de intercessão. Intercessão é muito importante. E abrindo um parênteses aqui com relação à intercessão, eu estou muito feliz, gente, muito feliz, porque Deus tem levantado, Deus falou que ia levantar um exército de intercessores por mim, e eu tenho recebido mensagens no direct de pessoas que têm, pessoas que têm enviado para minha equipe, que às vezes, né, lógico, não tem como eu ver todas as mensagens, são milhares e milhares ali no Instagram. Então, assim, que tem falado que tem se levantado mesmo em oração por mim, em intercessão por mim, que tem intercedido pela minha vida, orado por mim como uma forma de gratidão pelo que os meus conteúdos, né, pelo que Deus tem feito através dos meus conteúdos na vida delas. Então, eu louvo a Deus. Se você é uma dessas pessoas que está ouvindo agora aqui e que tem intercedido por mim, saiba que eu tenho intercedido por você também. Todos os dias eu tenho orado, Senhor, obrigada, Senhor, por essas pessoas que o Senhor tem levantado para orar por mim, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, os seus bens, que o Senhor proteja, que o Senhor cubra cada intercessor, cada pessoa que tem se levantado em intercessão pela minha vida. Então, vocês me cobrem de oração e eu cubro vocês de oração também. Que coisa linda, né, que Deus faz. É muito lindo isso, gente. E a outra forma da gente ser missionária é com as mãos. Lembra? Com os pés, com os joelhos, que é orando. E com as mãos é você contribuindo financeiramente, sendo mantenedor de missionários ou de ONGs sérias, né? Que tem que te prestar contas do que eles fazem com o seu dinheiro, do que eles realmente estão fazendo, entendeu? E é muito importante também você visitar a ONG, saber no que está sendo investido. Certo? Para a gente semear em terra boa. Jesus está falando aqui do semeador. A gente tem que semear em terra boa, não em terra ruim, em terra infértil que não transborda para outras vidas, né? Então vamos lá, continuando, versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Olha só, de uma semente ela gerou mais 100 frutos, entende? Quando você semeia numa terra boa ou quando você é uma terra boa, tudo se multiplica, tudo que é de bom se multiplica na sua vida e se multiplica na vida das pessoas que você ajuda também quando elas são uma terra boa.
Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que eu acabei de falar. Então sempre ora: Senhor, abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Tô tomando um café aqui, gente. Abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz e dá-me um coração inteiramente disposto a te obedecer imediatamente. Porque a Bíblia fala, Deus fala que ele prefere muito mais obediência do que sacrifícios, entendeu? Então não adianta às vezes ficar oferecendo sacrifício de tolo, de coisa que Deus nem pediu, mas se você não é obediente à palavra dele. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram nas pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Olha só, então não adianta nada, né? Ouvir a palavra, tá aqui escutando a palavra, tudo, mas na hora que passa, tem gente que a hora que passa por uma provação, já abandona a palavra, já não quer mais saber de Deus. Por que Deus está permitindo passar por isso? Gente, sejam gratos em tudo, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Então, ainda que você não entenda alguma provação que você passa, pode ter certeza que Deus é fiel, gente. A fidelidade de Deus não falha nunca. Eu sirvo ao Senhor há 27 anos e sempre que eu olho para trás, eu vejo o tipo de cada provação que eu passei, de chorar, de berrar mesmo, de não estar entendendo por que estava acontecendo aquilo. Hoje eu olho para trás e falo: uou, como Deus é lindo, como ele tem o controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle, ele não perde o controle. Então aquela provação que eu estava passando, e que eu passo ainda hoje, gente, por provações, só que hoje eu passo de uma forma muito mais leve, né? Porque hoje eu já sei que é Deus trabalhando para me dar algo maior. Então, assim, eu olho e vejo: nossa, como Deus é perfeito, como os planos dele são perfeitos, porque se não fosse eu ter passado por aquilo, hoje eu não teria aprendido isso, hoje eu não teria, sabe? Ele é fiel, gente, e confie na fidelidade, jamais se esqueça da fidelidade do Senhor. Eu sei que o ser humano, ele pode ser infiel, não ter palavra, não honrar, pode mentir, mas a Bíblia fala: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então não abandone o Senhor e a sua palavra, não deixe de crer, porque é isso que o diabo quer, ele quer roubar a semente. A semente é o quê? É a palavra de Deus. Isso que você está ouvindo agora é a semente entrando no teu coração. Mas se você, na hora da tribulação, na hora de uma provação, você ficar murmurando, reclamando, você perde a semente, entendeu? Em vez de você chegar como o povo de Israel, que em 11 dias, se eles tivessem andado em caminho reto para a terra prometida, quando eles saíram escravos do Egito, em 11 dias eles estariam na terra prometida, porque eles começaram a murmurar, reclamar, idolatrar outros deuses. Eles ficaram andando em círculos 40 anos, não conseguiam enxergar a saída para a terra prometida, entendeu? Então agradeça, fala: Senhor, não sei porquê, eu sei que tá doendo pra caramba, mas eu sei que isso vai cooperar pro meu bem, o Senhor tá me lapidando. Porque para um ouro, gente, se tornar puro e valioso, ele tem que passar por um fogo de sei lá quantos 1000 graus para cair todas as escórias, todas as impurezas, e para que fique só o ouro puro. Então, às vezes, Deus permite situações que a gente passa pelo fogo, mas é uma forma dele purificar a gente, para sair tudo que é escória, tudo que impede a gente de brilhar. Então, Deus às vezes permite a gente passar pelo fogo como um diamante que tem que ser polido, sabe? Porque o diamante é um carvão, né? Ele é cheio de carvão em volta. Então tem que ser polido. Esse processo do polir dói, mas depois se torna uma pedra preciosa, a pedra mais preciosa que tem, o ouro, né? O metal mais precioso que tem, e brilha. Então, se Deus te permite passar por uma provação, ele tá te lapidando para você brilhar, para você se tornar valioso, para então ele poder te exaltar, te honrar, porque Deus não vai deixar você passar vergonha, entendeu? Ele vai te exaltar quando você estiver pronto. Deus vai te honrar quando você estiver pronto, lapidado. E o processo da lapidação dói, gente. Eu sei o que eu passei na pele.
para chegar onde eu cheguei e eu continuo passando de tempos em tempos. Eu tenho minhas cavernas, meus momentos de deserto, de lapidação, entendeu? Porque Deus está sempre aperfeiçoando a gente. E eu sempre oro pedindo, Senhor, traga luz. Tem algo na minha vida que precisa ser consertado, que eu não vejo, que eu ainda não vi. Tem algo dentro de mim, Senhor, que precisa melhorar? Tem algum pecado oculto que me mostra aquilo que é oculto em mim que eu ainda não vi? Né? A própria psicologia fala dos pontos cegos. São aqueles pontos que a gente não enxerga na gente. Às vezes quem vê de fora enxerga, às vezes ninguém enxerga, mas está lá e Deus enxerga. Então eu sempre oro pedindo para Deus mostrar. Né? Então aqui ele fala da palavra de Deus que não frutifica, porque a hora que vem uma aprovação, eles pegam e abandonam a palavra. Versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. Gente, olha, isso daqui é muito sério. Pronto, terminei meu café. Agora é só a aguinha. Olha isso. Recebe a palavra de Deus, né? Recebe a semente, mas olha só. Mas quando ele fala assim, mas ao seguirem o seu caminho, né? Por exemplo, você está aqui ouvindo a palavra agora, mas isso não vai acontecer com você, porque eu profetizo que cada um de vocês que está ouvindo essa palavra agora e a família de vocês são terra boa, são terra fértil, que vão frutificar 100 por 1. Mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, ou seja, a pessoa perde a palavra de Deus, perde a semente se perde, por quê? Por causa de preocupações. Então, olha só, a preocupação não vem de Deus. Porque o que é preocupação, gente? Preocupação é o oposto da fé. Olha o sentido da palavra, pré-ocupação. Pré é o quê? É tudo que vem antes, né? Então, olha só, pré-ocupação. A pessoa está se ocupando de algo que ainda nem aconteceu, ou que talvez nem vai acontecer. Porque, como eu já falei várias vezes para vocês nos meus vídeos, como a psicologia fala, cerca de 90% das nossas preocupações, angústias, medos, ansiedades são por coisas que nunca vão acontecer na vida. Olha o nível de desperdício de vida, gente, que a gente passa às vezes por causa da preocupação. Então, olha só, o que pode roubar a semente? As preocupações pelas riquezas, ou seja, preocupado com a vida financeira, sendo que Deus, ele é o nosso provedor. A Bíblia fala que Deus é Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? Ou Jiré, algumas pessoas falam, é Deus da provisão, ele provê. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que tem no teu armário, o que tem na tua despensa, o que tem na tua geladeira, o que tem no teu guarda-roupa. Deus sabe as tuas contas, Deus conhece os teus boletos, ele sabe de tudo. E quando você tem fé, as coisas se resolvem. Não que você não vai fazer a tua parte, né, gente? Você vai trabalhar, você vai fazer a tua parte e Deus vai enviar recursos. Deus vai enviar recursos, gente. Eu sou prova viva de que Deus envia recursos e é em cima da hora, sabe? Tipo assim, Deus não chega antes nem depois, ele chega na hora certa. Quando você pensa, tipo, agora se você começar a murmurar, você perde a bênção, entendeu? Então, confia no Senhor. A Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, antes a gente deve tornar conhecida diante de Deus as nossas preocupações. Falar, Senhor, eu tenho andado preocupado com isso, tem essa conta para pagar, tem isso, tem o meu filho que está envolvido com isso, tem não sei o que, o meu marido e tal. Gente, não tem o que um joelho no chão e um coração puro, um coração quebrantado não mova o coração de Deus. Não existe. Não tem. Deus, ele nos ama com toda a força que tem. Não tem como Deus nos amar mais, porque ele já ama a gente com tudo que ele pode. Então, tudo aquilo que você colocar diante dele, entregar e confiar, ele fala, ela entregou para mim as preocupações, os problemas dela, então pode deixar que agora eu tomo conta, tá? Então, pelas riquezas, não se preocupe com as riquezas, porque é Deus que acrescenta, né? A Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata. A gente faz a nossa parte e Deus faz o nosso trabalho prosperar e o dinheiro se multiplicar nas nossas mãos. O nosso Deus é o Deus de milagres, tá, gente? O mesmo Deus que fez de 5 pães e 2 peixinhos se multiplicar para alimentar milhares e milhares de pessoas, continua sendo o mesmo Deus hoje, que pode pegar o pouco que você tem e transformar e multiplicar, tá bom? E outra coisa que rouba a palavra de Deus, os prazeres desta vida. Olha só, os prazeres carnais, né? Eu não quero saber desse negócio de Deus, não, é muita renúncia.
como meus amigos falavam lá quando eu me converti, eu tinha 18 aninhos. Aí alguns amigos falavam, você tá louca, Mário, pelo amor de Deus, isso aí é coisa pra velho, quem já fez de tudo na vida, você não vai desperdiçar a tua vida indo à igreja ou buscando a Deus ou não sei o que lá, não, quando você ficar velha, você vai atrás disso. Quem disse, gente? Eu nem sei se eu vou ficar velho, posso morrer daqui 5 minutos, entendeu? E ai daqueles que, tipo, né, e se eu partir sem estar pronta? Ou se Jesus voltar e eu não estiver pronta? Já foi, já era, a oportunidade que eu tenho é aqui na terra. E não é nem por isso, é porque eu amo o Senhor. Eu não acho mais graça nos prazeres do mundo. Não acho. Não consigo, cara. Tem músicas que não... Ai, me dá repugnância, assim, só de, sabe, às vezes você tá no Instagram, daí passa o feed de alguém com alguma música, assim, meu Deus, sabe, não cabe mais, porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você se torna parecido com Ele. Mais você vai, né, aumenta a tua filiação de pai, de filho. Então, assim, não faz mais sentido para você alguma coisa, você não vê mais prazer no pecado, entendeu? E aqui fala que os prazeres desta vida, entendeu? Os prazeres dessa vida fazem com que a pessoa perca a semente, perca a palavra, perca a sua salvação, perca a fé. E os prazeres dessa vida, gente, eles são tão passageiros. As pessoas me mandam, quando eu faço caixinha de pergunta, eu recebo pergunta assim, Mário, meu Deus do céu, você deve ter milhares ou milhões de pretendentes, não sei o quê, por que você tá sozinha, por que você não é... Gente, se eu quisesse sair toda noite, se eu quisesse ir pra uma balada, se eu quisesse ficar com alguém, ou responder os caras que me mandam direct aqui, eu nem respondo, entendeu? Tipo, se eu quisesse todo dia, eu sairia pra curtir, pra não sei o quê, isso é o que não falta. Entende? Mas eu não encontro prazer nisso. Eu quero um homem de Deus para minha vida. Eu quero um homem segundo o coração de Deus. Entendeu? Então, assim, não tenho mais alegria nos prazeres dessa vida. Isso para mim não é mais prazer. O meu prazer é as coisas de Deus. E isso me dá prazer. E quando a gente entrega o coração para Deus, e é sincero, gente, Deus ama um coração sincero. Você pode falar, Deus... Eu ainda amo balada, Senhor. Eu amo balada, eu amo ficar, eu amo sexo livre, eu amo isso, eu amo aquilo, mas, Senhor, tira de mim tudo aquilo que te desagrada. Sabe, aquilo que não provém do Senhor. Senhor, eu vejo pornografia. Gente, pornografia, você pode perguntar, Mari, pornografia é pecado? Além de ser pecado, né, porque os teus olhos estão contaminando todo o teu corpo. A gente tem que cuidar muito com o que a gente vê. Muitas coisas começam pelo olho. Jesus foi tão radical que ele falou assim, se o teu olho te fizer pecar, arranca e joga ele fora. É melhor você entrar no céu sem um olho do que todo o teu corpo ir pro inferno. Então, assim, a pornografia, você vê pornografia, é tão prejudicial, né, para a tua salvação, para a tua vida espiritual, como a própria ciência. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, ela acredita pelo menos na ciência, né? A própria ciência fala que a pornografia, ela rouba a tua criatividade, tua produtividade, criatividade, produtividade e a tua energia. Entendeu? Então, uma pessoa que vive vendo pornografia, provavelmente é uma pessoa, né, que se toca muito e com certeza depois vem aquele vazio, aquela coisa ruim, assim, aquele negócio que não preenche, que não, entendeu? E o diabo tá rindo, tá zombando da tua cara, porque isso não vem de Deus. Então, assim, saber esperar em Deus. Deus tem o melhor pra gente, entendeu? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, aprendendo a lidar com a falta. Entende? É nessa falta, é nessa espera que a gente cresce em Deus. E o que Deus tem para nos dar é tão superior. E às vezes, por não esperar, você pega a geladeira vermelha. Mari, como assim a geladeira vermelha agora? Você viajou, o que tem a ver a geladeira vermelha? Só quem leu o meu livro Amor Próprio, gente, o meu best-seller Amor Próprio, é que sabe o que eu tô falando. Então, se você tá ouvindo aqui e você ainda não leu o meu livro Amor Próprio, entra na Amazon agora e compra o seu. Para você ler, que você vai entender o que é a geladeira vermelha. Você pega a primeira coisa que vem pela frente e perde aquilo que Deus tinha para você, que era de excelência, que era algo excelente, sabe? Que ia te completar. Então, eu prefiro esperar em Deus e receber aquilo que Deus tem de melhor para minha vida do que pegar uma geladeira vermelha. Deus que me livre, sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá. Não gosto nem de falar.
Ai, 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 gente. Então, ora, se você... Deus ama um coração sincero. Tipo, ai, Mari, eu amo isso, eu ainda amo aquilo, eu amo não sei o quê, eu sei que Deus não se agrada. Fala pra ele, fala, ai, paizinho, eu ainda amo esse tipo de música, eu amo e balada, eu amo não sei o quê, eu amo não sei o que lá, mas eu quero ter prazer nas coisas do Senhor. Eu quero ter prazer naquilo que o Senhor tem prazer, naquilo que te agrada. E Deus vai colocando no teu coração, gente, que vai se tornando algo tão natural que quando você vê, você tá amando aquilo que você... Não é assim? Você não vê um casal quando eles casam, ou duas amizades, quando as pessoas começam a conviver muito, uma não começa a ficar parecida com a outra? Fica muito parecida. E você, quanto mais você convive com Deus, mais parecido com Ele você se torna, e mais você vai amando as coisas que Ele ama, entendeu? Então a intimidade com Ele te torna cada vez mais parecido. E Ele é o teu pai, né? É dele que você veio, o DNA dele tá em você. Então ele tira isso do nosso coração e depois você não encontra mais graça no pecado, nas coisas erradas. Então, assim, ó, pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, né, perdem a semente e não amadurecem. Mas, olha o versículo 15, mas as que caíram, né, as sementes que caíram em boa terra, são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Olha isso, perseverança. Para que a gente precisa de perseverança? Para os dias que a gente não tá muito afim. Hoje eu não tô muito afim, não sei o quê. Mas e aí? E a perseverança, né? Imagina se Jesus tivesse desistido no meio da missão. Quer saber? Eu não vou morrer por esse povo todo, não. O povo ingrato, eu ressuscito mortos, eu curo enfermos, eu, né, curo leprosos, paralíticos, não sei o quê. O povo ainda quer me matar, ainda, tipo, me persegue, não sei o quê. Bando de povo ruim também, não vou morrer por eles, não quer saber? E ele podia, se Jesus quisesse, ele podia, entendeu? Mas ele foi perseverante. Mesmo quando ele estava lá no Getsemane suando sangue, gente, que suar sangue, segundo a ciência, é o último nível de angústia, de estresse, de dor emocional que um ser humano pode passar. Então, por que Jesus suava sangue ali? Porque todo o peso do pecado da humanidade inteira, daqueles que ainda haveriam de nascer também, e daqueles que tinham ido, estava caindo sobre ele. Então ele orou, ele falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele deixou claro que ele tinha uma vontade paralela à vontade do pai ali. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, tipo a cruz. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele disse, pai, a minha vontade é não ir para a cruz. Era isso que ele estava falando. Não ir para a cruz, porque a minha alma está angustiada até a morte, ele falou. Quem aqui já passou angústia de morte, gente? Eu já passei angústia de morte. De orar pra alguém, ligar pra alguém e falar, ora por mim, pelo amor de Deus, que eu tô sentindo angústia de morte. E a gente precisa, às vezes, de alguém, né? De ter. Por isso que Jesus, que a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Então é bom a gente ter uma amiga, um amigo, alguém, ou o marido, ou o namorado, ou namorada, ou a esposa, que, sabe, quando um tá fraco, o outro tá forte. Não, levanta, eu vou orar por você. Sabe, eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos assim, que eu oro e que oram por mim também nos momentos de provação. E isso é muito bom, porque um levanta o outro. Quando um tá fraco, o outro tá forte. E aí, com perseverança, aí Jesus falou, Senhor, tipo, pai, eu não quero ir pra cruz. Se for possível, tipo, me livra dessa. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E o pai queria que ele fosse para a cruz para salvar a mim e a você, porque ele já via nós, ele já viu o teu rosto. Quando ele estava lá na cruz, ele viu o teu rosto, ele viu o meu rosto. E isso quando ele estava sendo chicoteado, andando com aquela cruz nas costas, sendo cuspido, levando paulada na cabeça, soco na cara, sabe? Sendo humilhado, nu, porque tiraram a roupa dele. Tudo que ele passou, ele via o teu rosto e falava, não, por ela eu vou. Por ele eu vou, pela Marinalva eu vou aguentar, eu vou até o fim. Então ele foi perseverante e obediente até a morte, e morte de cruz, como a Bíblia fala. Então há momentos que você não vai estar com vontade, porém vai ser a tua decisão que vai te levar a ter perseverança. Tem muitas coisas, gente, que às vezes eu não estou com a mínima vontade de fazer, mas eu sei que eu não tenho que andar pela minha vontade, eu tenho que andar por aquilo que eu sei que é o certo e que eu devo fazer, entende? Assim como você que é casado,
nem todos os dias vocês vão estar apaixonados, né? Se no namoro já tem os momentos de altos e baixos, de um dia a gente tá mais apaixonado, outro dia tá mais frio, mais aquele negócio, mas quando você casou, você decidiu amar aquela pessoa. Ah, mas hoje eu não tô sentindo. Bom, você não tá sentindo, mas o amor também é uma decisão, sabe? Então você não pode abandonar aquelas pequenas gentilezas. Volte ao primeiro amor, volte, ai, o amor acabou, o amor se esfriou, não sei o quê. Se é uma pessoa boa, volte às pequenas gentilezas. O que te fez se apaixonar por aquela pessoa? O que fez aquela pessoa se apaixonar por você? Então, tipo, eu não tô sentindo, mas eu vou fazer. Eu vou fazer algo que demonstre amor por ela, eu vou fazer um gesto de amor. Entendeu? Vou fazer um bolo que ele gosta, vou levar uma flor que eu sei que ela gosta, vou levar ela para jantar num restaurante que ela gosta, vou, sabe, deixar um bilhetinho quando eu acordo, vou pro trabalho, deixar um bilhetinho, pequenas coisas, gente. Quem nunca assistiu aquele filme A Prova de Fogo e tá passando por né, talvez alguma dificuldade no casamento, no relacionamento, A Prova de Fogo e também o filme O Quarto de Guerra. Assistam esses 2 filmes que eles são muito sábios, sabe? E vão dar muita força para vocês. Então, assim, resgatar aquilo que se havia perdido. Então, o amor, como o perdão, ele nem sempre é um sentimento, ele é uma decisão. E a partir do momento que você decide amar e que você decide perdoar, o amor vem e o perdão também acontece, certo? Então vamos lá, versículo 16, a candeia. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem será tirado. Gente, olha só, então uma coisa aqui no 17, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, assim, o vídeo que eu gravei essa semana, que vai pro ar talvez hoje ou durante a semana, né? A minha editora tá fazendo a edição dele. Eu falo sobre isso também, entendeu? Não tem, gente, como a gente dá jeitinho brasileiro. Com Deus não existe isso, entendeu? Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, não sei o quê. Nada passa encoberto aos olhos de Deus. Você pode enganar os homens por um período de tempo, mas as consequências daquilo, elas vêm. E de Deus não tem como esconder nada, então pensa bem. A pessoa mais importante da nossa vida não tem como a gente esconder, porque ele tá o tempo todo com a gente. Então, esqueça esse negócio de jeitinho brasileiro, de levar uma vantagenzinha aqui, de enganar ali, de mentir aqui, porque nada fica oculto nem escondido. E aqui no versículo 18 parece meio injusto, né? Quando Jesus fala assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem será tirado. Aí você pensa assim, peraí, aquele que tem vai receber ainda mais, e aquele que não tem, até o que ele pensa que tem ainda vai ser tirado dele. Como assim? Não tinha que ser dado aquele que tem menos? Gente, Deus está falando aqui do quê? Do nosso coração. Aquele que já é por dentro, aquele que tem um coração em Deus, cada vez ele vai receber mais. Entendeu? Agora, aquele que não tem o coração nas coisas de Deus, no reino de Deus, ele não vai receber. Ou seja, Deus está falando assim, aquele que é transbordante, aquele que tem e é transbordante, ele vai receber cada vez mais. E aí, ele vai ter cada vez mais, porque ele recebe e ele transborda. Por isso que eu falo para vocês da importância do transbordo. Quando eu falo do like aqui, do deixar o comentário, de se inscrever, de compartilhar, eu não peço like para Marinalva, gente. Eu tô preocupado com o like de Deus. Eu recebendo o like de Deus, yes, filha, isso. Eu tenho prazer em você, eu me alegro em você, eu tô sorrindo para você. Sabe, você gera sorrisos no meu rosto. Isso que eu quero, é isso que eu quero, eu vivo para isso. Agora, quando eu peço like aqui, não é uma forma de vocês serem abençoados também, de transbordarem e transbordarem sobre a vida de outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas. Então, aquele que não transborda, ele vai perder até aquilo que ele tem, entendeu? Agora, aquele que transborda, mais ainda ele vai receber.
E ele vai ter cada vez mais. E cada vez mais ele vai transbordar. Agora, aquele que é escasso, até o pouco que ele tem, ele perde. Por quê? Porque ele tem um sentimento e pensamento de escassez. Ele acha que retendo, ele vai ter mais. Quando a matemática de Deus é completamente oposta da matemática do mundo. A matemática do mundo ensina que quanto mais você retém, quanto mais você guarda, quanto mais você não sei o que, mais você tem, né? A matemática de Deus é quanto mais você transborda, mais você recebe. Não que você vai transbordar, por exemplo, dar o teu dinheiro inconsequentemente, entendeu? Não, tudo você vai pedir direção de Deus. Tem pessoas que Deus me fala, ele toca no meu coração e tipo, eu quero que você transborde tanto para a vida de tal pessoa. Nossa, e aí quando eu obedeço, a pessoa, meu Deus, Mari, você não sabe, eu tava orando, aconteceu esses dias, eu tava orando, há 2 horas atrás, falando, Senhor, o que vai ser? E Deus falou, espera em mim, e aí Deus tocou no meu coração, me fez lembrar daquela pessoa, tudo, né, e, gente, Deus, ele é incrível, então, assim, quanto mais transborda na terra fértil, mais você vai receber. E no mundo quanto mais retém, mais tem, né? Para Deus, quanto mais você... Mas tem que ser na direção de Deus. Eu já ajudei muito parasita, tá, gente? Muito chupim, porque eu achava que tinha que ajudar e semear em todo mundo. Mas nem todo mundo é uma terra fértil. Aí eu acabava ajudando pessoas que eram sanguessugas, certo? Então tem que pedir sabedoria para Deus. Deus me mostra o que o Senhor quer que eu faça, quem o Senhor quer que eu ajude, coloca no meu coração, no meu caminho. Vamos continuar. A mãe e os irmãos de Jesus, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma a tempestade, versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Olha só, grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aonde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? E agora eu quero perguntar para você, aonde está a tua fé? Onde está a tua fé? Tua fé está no teu trabalho, tua fé está nas tuas riquezas, tua fé está no teu marido, na tua esposa, tua fé está nas pessoas ou tua fé está em Deus? Aonde que está a tua fé? Onde que você tem colocado a tua fé? E olha só, Jesus, ele estava num barco, uma tempestade tão grande que a água estava entrando no barco, e não era um iate, né, gente, como um desses iates que existem hoje, com várias suítes, com não sei o que, com todo conforto, era um barquinho de madeira. Uma que eu fico pensando, o nível da paz de Jesus. Quem que dorme assim? Uma criança, né? Uma criança, ela brinca, a hora que ela deita, ela capota, né? Apaga. Jesus estava dormindo como uma criança, porque a paz de Jesus, a Bíblia fala que ela excede todo o entendimento. É uma paz, sabe, que excede as circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, essa paz é muito maior do que qualquer circunstância, porque você sabe que Deus está no controle. Mas, meu Deus, e essa situação, não sei o quê? Deus está no controle. Ah, mas não sei o que lá... Lance todas as suas ansiedades e preocupações sobre o Senhor, pois Ele cuida de ti. Ah, mas não sei o que. O Senhor te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu estou contigo. Ah, mas e aquela situação? Minha é a batalha. Deus fala assim, minha é a batalha, diz o Senhor. Tipo, é Ele que vai à frente, entende? Então, Jesus, imagina a paz dele, gente. Aquele barquinho devia saculejar. Meu Pai do céu. Porque se um iate já balança pra caramba, quando tem algum vento, imagina, tipo, um barquinho de madeira, daqueles mais simplesinhos.
E Jesus dormia profundamente, tanto que nem a tempestade não acordou Jesus. Aí os discípulos que foram acordá-lo. Mestre, mestre, nós vamos morrer. E estava dizendo ali, ó, que eles corriam um grande perigo, ou seja, a tempestade estava feia. Aí Jesus só acordou, olhou para o mar, para o vento, para as ondas e falou, aquiete-se. Gente, uma palavra de Jesus muda toda a tua vida. Uma palavra de Jesus, uma ordem que Jesus dá, muda toda a tua situação. Entendeu? Então, por que você teme? Aonde que está a tua fé? A tua fé, ela não pode estar no lugar errado. Ela tem que estar no lugar certo. A tua fé tem que estar em Jesus. Entendeu? Onde está a tua fé? Onde que você está colocando a tua fé? Pensa se você está colocando no teu dinheiro, nas tuas finanças, nas pessoas. Não, a tua fé tem que estar em Jesus. Né? Tua fé tem que estar em Jesus, que é Jesus que vai fazer com que o teu marido seja fiel, com que ele tenha temor ao Senhor, com que ele livre os teus filhos do mal, das más amizades, sabe, das más companhias. A tua fé tem que estar no Senhor, porque aí o Senhor cuida de todas as outras coisas da tua vida, entende? Então, onde está a tua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Gente, uma palavra de Jesus. Ele só falou, aquiete-se. E a tempestade passou na hora. Então, não importa o tamanho da tempestade que você está passando agora. Se você recorrer à pessoa certa, porque eles perguntaram, onde está a tua fé? Se você recorrer à pessoa certa, que é Jesus, uma palavra dele, uma ordem dele, um comando dele. Porque foi ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, que criaram os céus, a terra e tudo que neles há. Inclusive eu e você. Então, assim, ele dá ordem. Ele pode destruir a Terra com um sopro. Acabou. O planeta Terra foi destruído. Não sei se você já for em algum planetário, né? Em alguns lugares tem. Lá em Buenos Aires eu fui em um... a Terra é um cisco perto dos outros planetas. Imagina, perto do universo inteiro, da Via Láctea. A gente é o cisco do cisco do cisco. Né? Então, assim, cara, Deus criou tudo isso. O que é para ele mudar uma situação na tua vida assim, ó? Num piscar de olhos. Mas tudo ele faz segundo a tua fé. Lembra que quando ele curava as pessoas, ressuscitava, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Então a tua fé, quando a tua fé está no lugar certo, coisas sobrenaturais acontecem. A tua fé tem que estar em Jesus, não nas pessoas. A cura de um endemoniado. Versículo 26. Navegaram para a região dos Gesarenos, tem umas versões que falam Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Então ele fazia muito tempo, né, que ele ficava nu, ele não usava roupas e ele ficava só no cemitério, no meio dos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, o demônio, gente, olha o poder do nosso Jesus. E às vezes a gente fica temendo cada coisa, sabe? Fica temendo, morrendo de medo de gente que tem inveja, que tem não sei o que tem não sei o que lá. Ora, se você orar todos os dias, Deus, me esconde no teu esconderijo, que nenhum invejoso, que nenhum mal consiga me achar, que eu me torne invisível aos olhos do mal. E aí o demônio teve que se prostrar. Olha só, gente, os demônios têm que se prostrar. E às vezes você fica com mais, tem mais medo. Tipo, eu fico admirada, sabe? Tem igreja que fala tanto do diabo, porque o diabo isso, porque o diabo não sei o que, tal. Parece que dão mais poder pro diabo do que para Jesus, entendeu? Tem um medo do diabo, entendeu? Você tem que ter medo do diabo se você dá brecha e ilegalidade, se você abre portas para ele entrar na tua vida. Agora, se você não abre, você não tem que ter medo não, porque Deus não deixa te tocar. Deus é um Deus de legalidade, né? Se você não dá legalidade para ele, como que ele vai fazer alguma coisa contigo? Então, assim, aí o demônio que estava nesse gadareno aqui, teve que se prostrar. Que queres comigo? Ó, prostrou-se aos seus pés. Olha, o demônio tem que se prostrar aos pés de Jesus, os demônios. Então, do que você tem medo? Aonde que está a tua fé? Aí tem gente que coloca mais a fé nas coisas ruins, só fica vendo notícia ruim. Gente, faz mais de 20 anos que eu não tenho televisão. Não tenho, não assisto. As pessoas, tipo, Mari, você viu o que aconteceu, não sei o quê? Não. Mari, você não sei o quê? Não. Meu Deus, Mari, que planeta que você vive?
Eu vivo no meu planeta com Deus. Eu prefiro focar nas coisas de Deus, porque onde eu focar os meus olhos, a minha energia é aquilo que vai crescer na minha vida. Você acha que eu vou ficar olhando coisa ruim? Eu não. Tem milhões de coisas boas que acontecem no mundo todos os dias e que não passa na mídia. Por quê? Porque a mídia sabe que o que dá ibope são notícias ruins. Porque o cérebro da pessoa é naturalmente inclinado para as coisas ruins. Entendeu? Como eu já dei exemplo. Se você for numa festa e você receber 20, 50 elogios da tua roupa, do teu cabelo, como você tá linda, como você tá lindo, nossa, que lindo o teu vestido, não sei o quê, e você receber uma crítica, você ignora todos aqueles elogios e você fica se sentindo mal com aquela crítica que às vezes uma pessoa invejosa fez pra você. Entendeu? Então, as pessoas dão uma dimensão pro mal, gente, dão um poder pro diabo, pro demônio, que quem que é o diabo se ele não tem nem a chave da casa dele? Porque Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia fala que ele desceu ao inferno. Ele desceu e pegou as chaves. Ou seja, o diabo não tem a chave nem da casa dele. E ele é derrotado, já está determinado o fim dele. É derrota, é condenação eterna, é fogo eterno. Então, algumas pessoas, tipo, igrejas também dão poder, porque o diabo, peraí, meu diabo, eu tô em Deus, eu tô em Jesus. Quem que é o diabo perto de Jesus? É um cisco derrotado, não é nada. Tanto que aqui, ó, o demônio tem que se prostrar aos pés dele. Olha só. Que queres, ó, quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Viu? O diabo sabe quem é Jesus. Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Rogo-te, olha o demônio implorando para Jesus. Quem que tem autoridade, gente? É Jesus. Então por que você tem tanto medo do diabo? Se você não dá brecha pro diabo, se você não abre as portas para ele não tem como tocar em você, não tem como fazer nada, entendeu? Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então, assim, eles pegavam esse cara, né, que estava endemoniado, os guardas pegavam, acorrentavam ele, os pés e as mãos, mas mesmo assim ele quebrava as correntes e voltava para lugares solitários, porque o diabo ele quer o quê? Olha só, lugares solitários. O diabo ele quer te isolar. Entendeu? Ele quer te isolar, porque te isolando é muito mais fácil dele te atacar, entende? Levava para os lugares solitários, ele vivia nos sepulcros. E olha a força que o diabo dava para ele, né? Tipo, de quebrar as correntes, quebrava as correntes e voltava para os lugares solitários. Mas essa força do diabo, gente, é um cisco do cisco do cisco de nada perto do poder de Jesus. Versículo 30. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Alguns estudiosos falam que legião é cerca de 6.000. Outros dizem outros números. Eu não sei exato quanto que é legião, mas são milhares, gente. Então, assim, eram milhares de demônios que estavam naquele homem. E imploravam que não os mandasse para o abismo, porque Jesus podia falar, tipo, vai para o abismo do inferno agora, vocês. Uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Tipo, sai dele, sai desse cara e vão para os porcos, então. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Olha só, então todos aqueles demônios que estavam naquele gadareno foram para os porcos e os porcos se jogaram precipício abaixo e morreram todos. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ai, que coisa mais linda, gente! Imagina o cara que viveu a vida inteira assim, endemoniado, pelado, nu, né? Porque e no meio dos sepulcros. Olha que coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda. Então, às vezes, aquilo que as pessoas chamam de loucura, de não sei o que, aquilo lá é louco, às vezes é puro demônio. Não que não exista doenças psiquiátricas, né, gente? Pelo amor de Deus, existe sim. Existem disfunções cerebrais, existem um monte de coisa. E às vezes existem demônios.
né? Então, assim, olha que coisinha mais fofa. Quando chegaram, ele estava sentadinho aos pés de Jesus, com roupa, vestidinho e em perfeito juízo. Olha que coisa mais linda, o quanto o diabo escraviza as pessoas, sabe? E é para isso que a gente tem que viver, gente. A gente tem que viver para ser sal e luz da terra, como Jesus falou ali de uma candeia. Não se acende uma candeia. Candeia é candeeiro, lamparina, luz, e coloca debaixo de uma cama. Como que você pode ser de Jesus se você não leva luz para a vida das pessoas? Entendeu? Quantas pessoas estão nas trevas? Que a tua vida seja luz, que onde você chegar, o céu chegue junto, que onde você chegar, a paz de Jesus chegue junto, que onde você chegar, a presença de Jesus chegue junto. Eu tenho sentido uma alegria tão grande, gente, que eu tô vendo pessoas que me seguem há um bom tempo, alunos, alunas, pessoas abrindo canal no YouTube, falando a palavra de Deus, sabe? Cara, que alegria, eu falando no seu Instagram, sendo luz mesmo na vida de outras pessoas. Gente, isso enche meu coração de alegria. Eu falo, glória a Deus. As pessoas se levantando, decidindo ser luz. Jesus falou, sejam sal da terra e luz do mundo. Do que vale o sal dentro do saleiro? Faz diferença nenhuma. O que é o sal? Você pode pedir o seu prato favorito, né? Agora, se ele vem sem sal, é horrível. Tem graça nenhuma. Então, o sal serve para levar sabor para a vida das pessoas, levar vida. Entende? Então, assim, olha que bonitinho, ele sentado aos pés de Jesus ali em perfeito juízo, ele foi escravo do diabo durante tantos anos, e viram ele aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Olha isso. Ele entrou no barco e regressou. Além deles estarem dominados pelo medo, eles estavam preocupados com o dinheiro deles, né, gente? Porque os porcos representavam dinheiro, que quem mais tinha porcos, ovelhas, naquela época camelos, eram as pessoas mais ricas. Quanto mais porco, quanto mais, né, era a renda deles. Então os porcos se atiraram no precipício. Então eles também ficaram com raiva de Jesus por causa disso e deixaram o temor, né, o medo tomou conta deles, dominados, olha a palavra, dominados pelo medo. Eu não sei se nesse momento você está com medo de alguma coisa, mas o medo não vem de Deus, tá? O teu pai, que é o teu criador, ele não tem medo. Então esse medo que você está sentindo, você nunca pode dizer, eu sou ansiosa, eu tenho medo. Não, eu posso estar ansiosa, mas essa ansiedade não é minha. Porque eu só tenho o que o meu pai tem. Meu pai não tem ansiedade, meu pai não tem medo, então eu também não tenho, entendeu? Então entrega esse medo pro Senhor. Senhor, seja lá qual for a situação que você está passando que tá te fazendo sentir medo, entrega agora pro Senhor. Terminando esse devocional, você dobra teu joelho, gente. Vocês sabem que nem todos os dias eu posso fazer o devocional aqui, né? Eu tenho muitos compromissos, o meu devocional às vezes leva horas, e então, para que vocês também não fiquem dependentes da Marinalva. Eu entendo também que tem muita gente que é bebezinha espiritual, ou que não tiveram o conhecimento da palavra, e que precisam estar aqui se alimentando, sim. Mas é importante também você ter os teus momentos com Deus, porque Deus, ele anseia por ter intimidade com você e te revelar coisas, como a Bíblia fala, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, entende? Então, os dias que eu não apareço aqui, tem pessoas muito fofinhas que falam, Mari, eu fico ouvindo repetido teus devocionais, já escutei todos e continuo escutando de novo. Isso é muito legal, gente, porque a fé vem pelo ouvir. Mari, como que eu faço para aumentar a fé? Escutando a palavra de Deus. A Bíblia está escrito assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, repita mesmo, coloca no teu carro, fique ouvindo. Isso você vai alimentando a tua alma e não alimentando medo, angústia, ansiedade, não sei o quê, porque é isso que o diabo quer, entendeu? Então, se alimente de Jesus, não do diabo, que ele enche de medo. Eles estavam dominados pelo medo. A gente tem que ser dominado pela fé, pela paz, pela alegria, porque isso sim é do nosso Pai, isso está no nosso DNA. Ele entrou no barco e regressou. Versículo 38. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo,
Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha que bonitinho. Ele suplicou a Jesus: Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Porque, oh meu Deus do céu, imagina, ele passou a vida toda endemoniado, nu, sendo, né, motivo de chacota, motivo de medo para as outras pessoas, de pavor. E aí Jesus cura ele. Imagina a gratidão, o amor dele por Jesus. Né? E Jesus cura tantas pessoas, faz tanto por nós e infelizmente nem todos têm gratidão, né? Lembra que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer a Jesus. Então às vezes a gente pede uma coisa para Deus e quando ela acontece, às vezes a pessoa nem lembra de voltar para agradecer a Jesus, tipo, comemora, que legal, não sei o que lá. Mas tipo, peraí, o primeiro lugar é Deus. O primeiro lugar na minha vida é Deus, entendeu? E ontem, por exemplo, eu tinha uma reunião e eu tinha trabalhado até às 6 da manhã, né? Porque estava fluindo, eu aproveito esses momentos de flow e, né, tava fluindo, então eu trabalhei. E aí eu tinha uma reunião, aí eu acordei já tarde, estava fazendo meu devocional e já estava chegando a hora da reunião. E eu não ligo o meu celular de jeito nenhum, não tiro do modo avião enquanto eu não tenho... não faço o meu devocional, não tenho meu tempo com Deus, porque Ele é primeiro lugar na minha vida, então eu dou as primícias para Ele. Primícias é primeiros frutos, é aquilo que eu tenho de melhor do meu tempo. Então assim, daí eu vi que estava chegando a hora do devocional, eu só mandei uma mensagem, né, para a pessoa que trabalha comigo e falei assim: olha, adia a reunião, porque eu estou no meu devocional e eu não vou interromper isso daqui, eu não vou, tipo, deixar do meu tempo com Deus para reunião, então, né. E, enfim, foi adiada a reunião, deu tudo certo. Nem sempre, talvez, eu vou poder fazer isso. Às vezes eu vou ter que acordar antes, passar sono. Enfim, a hora que der eu durmo. Mas como era flexível, né, esse horário, eu mudei. Porque outro, o dia é outro, gente. A vida é outro. Quando vocês começam ouvindo o devocional, fazendo o devocional de vocês, entregando as primícias de vocês para Deus. Você entrega os primeiros frutos, o que você tem de melhor, o teu melhor tempo, sabe? Por isso que quando eu li um comentário da pessoa falando: ai, Mari, por que você não faz devocional de 10 minutos? Misericórdia. Eu falei: meu pai do céu, a pessoa quer oferecer migalha para Deus e depois quer ter o melhor de Deus. Deus me deu 24 horas por dia. Aí a pessoa acha que 1 hora é muito para dar para Deus. Misericórdia, gente. Sabe? Sem comentários, vamos lá. Ai. Então, que bonitinho. Ele pediu: Jesus, deixa eu ir com você. Ele queria ir com Jesus. E Jesus falou assim: não, volta para tua cidade e conta o que Deus fez por você. Olha que lindo a humildade de Jesus. Ele nem falou: conta o que eu fiz por você, conta o que Deus fez por você. Então, ele se tornou uma testemunha de Jesus. Ele foi anunciando Jesus para os outros povos. Por isso que Jesus não deixou ele junto. Não porque Jesus não queria ele junto, mas que Jesus queria que outras pessoas fossem alcançadas também, né? E ele estando junto de Jesus, ele não ia fazer grande diferença ali. Agora, ele indo para aquelas pessoas que conheceram ele a vida toda endemoniado, nu, nos cemitérios, nos sepulcros, a essas pessoas sim, né? Ele era um testemunho vivo, só delas verem ele, elas iam querer conhecer Jesus. O poder de Jesus sobre a doença e a morte, versículo 40. Quando Jesus voltou... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Que bonitinhos. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, né? Ou seja, o apertava de tanta gente. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime.
Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Gente, olha que coisa linda. Quando você toca o coração de Jesus de forma diferente, todos estavam tocando, né? Todos estavam ali comprimindo Jesus. Tipo, pensa, uma pessoa famosa lá, né? Pensa num Cristiano Ronaldo. Aí, tipo, ele sair na rua, vai ficar aquela multidão em volta dele. Claro que não dá, né? Tipo assim, eles colocam segurança, não sei o quê, mas Jesus não tinha. Então, assim, era aquela multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, ficar perto de Jesus. Ele era espremido, esmagado ali pela multidão. Aí, de repente, ele para e fala, quem me tocou? Aí só faltavam os discípulos falar, Jesus, você tá zoando, né? Porque como assim quem te tocou? Tá todo mundo te tocando, meu. Tipo, você tá todo mundo te esmagando aí, te comprimindo. Daí ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque eu sinto que de mim saiu virtude, saiu poder. Esse poder, gente, quando, aí tem alguns religiosos que quando a gente fala de energia, falou de energia. Se você for estudar o original, a etimologia da palavra poder ou virtude que Jesus fala aqui, né, no aramaico, ele fala de mim saiu energia. Entendeu? Então tudo é energia, tudo é energia. A tua fé tem uma vibração, as tuas palavras têm uma vibração, têm uma frequência. Entende? Tudo tem energia, por isso que você tem que cuidar com o que você fala, com o que você canta, entendeu? Com o que você canta, as músicas que você escuta, tudo tem poder, tudo tem energia, tudo tem... E aí Jesus fala, não, alguém tocou em mim, eu sei que alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu energia. Então, 12 anos que aquela mulher sofria com aquela doença e ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e ninguém conseguiu curá-la. Ela nem tocou em Jesus, ela tocou na orla do manto de Jesus. Só tocou no manto de Jesus, ela se abaixou, tocou no manto de Jesus e imediatamente cessou aquela hemorragia, aquela doença dela. E aí Jesus para, quem me tocou? Né? Tipo, os discípulos podiam dar risada, falar, Jesus, sério que você tá perguntando isso? Tá zoando? Porque, tá todo mundo te tocando, te espremendo. Jesus falou, não, alguém me tocou diferente, eu sei, alguém me tocou diferente. E aí no versículo 47, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Aí, gente, não falei? É a tua fé, é a nossa fé. Jesus, ele se move através da nossa fé. Por que teve várias cidades lá em Israel que Jesus não fez milagre? Teve lugares que Jesus não pôde realizar milagres por causa do quê? Da incredulidade das pessoas. Jesus falou, como é que eu vou fazer se a pessoa não crê em mim? Se a pessoa não crê que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? E olha que fofinho, ele falou, filha, a tua fé te curou, a tua fé. Ele não fala, eu te curei, Deus te curou, embora fosse. Mas por causa da fé, gente, a fé, ela facilita. Né? Em outras versões, a tua fé a salvou. É a fé que move a mão de Deus. Por isso que eu perguntei antes, quando Jesus falou assim, aonde está a tua fé? A tua fé está em quem? Está em alguém que vai te ajudar, que vai te socorrer, ou a tua fé está em Jesus? Que vai mover o que for preciso para te ajudar nessa questão que você está passando. Nossa fé tem que estar no lugar certo. E quando ela está no lugar certo, que é em Jesus, aí as coisas acontecem. Algumas é um processo para acontecer, outras são imediatamente. Porque fala que instantaneamente, ou seja, imediatamente ela foi curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Olha que coisa linda, gente. Imagina 12 anos daquele sofrimento. Meu pai do céu. 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Então lembra que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque a única filha que ele tinha, a única filhinha dele, né, com cerca de 12 anos, tinha morrido, estava para morrer, estava muito doente. E aí aconteceu esse evento com a mulher que tocou nele, que ficou curada, ele parou para conversar com ela, falou, filha, tua fé te curou, vai em paz. E aí enquanto isso chega, né, o pessoal lá da casa de Jairo e fala assim, a filha do Jairo já morreu, não precisa mais incomodar o mestre, ou seja, nem adianta Jesus ir até lá agora porque ela já morreu, entendeu? Versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus não deu nem bola que falaram que ela morreu.
olha só, tome essas palavras para você. Não tenha medo, tão somente creia. E essa situação que você está passando, que você está com medo hoje, que você está angustiado, que você está sofrendo, que teu coração está dilacerado, não tenha medo, tão somente creia e deixa comigo, tá? Jesus te fala isso agora. Não tenha medo, tão somente creia. Somente creia. Creia e deixa comigo. Porque ainda que esteja morto, viverá. Jesus fala, ele fala exatamente isso. Tem uma palavra aqui dele que ele fala, ainda que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que uma situação pareça já estar morta, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Morreu, agora já foi. Agora não tem mais como. Quem crê em mim, Jesus falou, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverá. Então, por mais que você pense que essa situação hoje que você está passando não tem mais jeito, somente creia e deixa com ele. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. Tome essa palavra para você. Jesus está falando para você que está ouvindo essa palavra agora. Não tenha medo. Lança fora todo medo. Tão somente creia. E essa situação deixa comigo que eu vou resolver. Eu ressuscito se for preciso. E ela não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina, da criança. Por que ele não deixou ninguém entrar com ele? Porque tinha tantos incrédulos ali, que estavam ali só de butuca, de olhudo, que tipo, duvido, quero ver se ela vai ressuscitar. A menina já morreu, agora já era, entendeu? Então assim, por quê, gente? Porque tem energia. Entendeu? Então a incredulidade das pessoas podia atrapalhar aquilo que Jesus ia fazer ali, de tanta negatividade, ou de pessoas que não gostavam dele, né, os fariseus, que estavam sempre seguindo, mas não gostavam dele, estavam o tempo todo procurando que ele errasse em alguma coisinha para poder prendê-lo e matá-lo por inveja. Então ele só deixou Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, entrarem com ele, e os pais da menina. Olha o versículo 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha isso, gente. Todos começaram a rir de Jesus. Olha o nível de incredulidade desse povo, cara. Tipo, eles viram Jesus já fazer tantos outros milagres. Tinha acabado de curar o endemoniado lá, que vivia endemoniado a vida inteira, nos sepulcros, nu. Já tinha curado o cego, paralítico, não sei o quê. E começaram a rir da cara de Jesus. Tá vendo? Nem todos que te seguem são porque te admiram. Às vezes, eu tenho não sei quantos seguidores no Instagram, tenho não sei quantos, não sei onde. Nem todos te seguem porque te admiram. Muitos te seguem, tipo, esperando, ou por inveja, para te copiar, ou para querer, esperando que aconteça alguma coisa ruim. Quando é que vai dar errado? Entendeu? Então, né, a gente tem que pedir que Deus afaste esse tipo de pessoa do nosso caminho, que Deus torne a gente invisível desse tipo de gente. Todos começaram a rir dele. Por isso que ele levou só Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João sabiam que Jesus tinha o poder de ressuscitar aquela menina. Todos começaram a rir dele. Olha a falta de respeito e de reverência pelo Filho de Deus. Então, talvez hoje todos estejam rindo de você. Todos estejam rindo de você, rindo da situação que você está passando, entendeu? E que não tem, acham que não tem mais jeito para você. Pois Deus te levanta das cinzas, Deus te honra, Deus muda a tua situação, Deus move as águas, Ele muda a tua situação para te honrar aos olhos de todos, entendeu? Aí quem riu de você vai ter que olhar, caramba, Deus tá com essa pessoa mesmo, entendeu? Todos começaram a rir dele, então se estão rindo de você, não se preocupe, riram de Jesus também, né? E quem é a gente? Nós não somos melhores que Jesus, então podem rir da gente também. Mas se a nossa fé estiver na pessoa certa, em Jesus, a situação muda. Todos riram dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Olha que coisa linda, gente. Imediatamente. Porque o pai e a mãe dela creram, né? Jesus falou, não tenha medo, tão somente creia, ou seja, não duvide do que eu vou fazer agora.
E ela se levantou imediatamente. Lembra que eu falei que em alguns casos Jesus age processualmente, é um processo, né? Em outros ele age imediatamente, no estalar de dedos. E ela levantou-se imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Por que ele pediu que não contasse a ninguém? Porque a fama dele estava se espalhando tanto que ele não conseguia mais nem andar, né? De tanta gente em volta, vindo gente de tudo que é lugar, de tudo que é para estar com ele, e também tanto pessoas do bem quanto pessoas do mal, né? Que queriam matá-lo. Então, o que eu quero te dizer? Que ainda a situação que você está vivendo hoje, ainda que aos teus olhos pareça que não tem mais jeito, não existe nada impossível para Deus. Não tenha medo, tão somente creia, porque ainda que esteja morto, viverá. Essa frase eu lembro muito da minha mãe, porque ela sempre fala, a tia Nelly também sempre fala, ela sempre falava esse versículo quando alguma situação desafiadora estava acontecendo, ela animava os outros e falava: ei, creia em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, sabe? E Jesus falou isso, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda que a tua situação hoje pareça que não tem mais jeito para você, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Tão somente creia e não tenha medo, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar nosso devocional de hoje? Paizinho amado, Jesus de amor, Jesus, que coisa mais linda ver o teu amor, Senhor. Que coisa mais linda, esse amor tão grande. Quem somos nós, Deus, para que o Senhor nos ame tanto assim? O Senhor não precisa de nós para nada e nós precisamos do Senhor para tudo. E mesmo assim o Senhor nos ama com tudo que o Senhor pode, com todas as tuas forças, Deus. Quem que seria capaz de dar o próprio filho para morrer por um bando de pecador, Senhor, mal agradecidos? E o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, o teu próprio filho, Pai, para morrer por nós. Um bando de pecadores que não merecíamos, mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus, de tudo que ele passou, de todo sofrimento, humilhação, socos, cuspidas, aquela coroa cheia de espinhos enormes entrando no crânio dele, na cabeça dele, a crucificação, os chicotadas que cortavam até chegar nos ossos dele, Pai, a sua carne, ele ficou em carne viva. Tudo ele passou para que nós nos tornássemos filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do Senhor, Pai. Muito obrigada por esse amor tão grande, Senhor. Pai, eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha revelar. O Senhor conhece cada pessoa, Senhor. O Senhor conhece o coraçãozinho de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, Pai, que está ouvindo esse devocional, Senhor. E eu peço neste momento, Deus, aqueles que estão vivendo uma situação como Jairo estava vivendo, Senhor, a sua única filhinha tinha morrido, Deus, e para os olhos humanos não tinha mais jeito. Muitos riram, Senhor, achando que seria impossível reverter aquela situação. Mas, Deus, o que existe de impossível para o Senhor? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e há de ser o mesmo sempre, Senhor, como a tua palavra diz. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filhinha de Jairo, que libertou o endemoniado, o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo. Senhor, não existe nada impossível para ti. Obrigada pelo teu amor tão grande, Pai, que nos resgatou, Senhor. Obrigada por esse amor tão grande que às vezes é incompreensível, Senhor, ao nosso entendimento humano, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, eu clamo, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer revelação deste teu amor por nós, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo essa oração agora, Senhor, e que estão passando por alguma situação que pareça que não tem mais jeito, Deus, que estão aflitos, desesperados, com o coração angustiado, Paizinho, visita agora, Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, que exala, Senhor, que enche da paz, que excede todo o entendimento, esteja agora visitando e tocando um a um, Senhor, daqueles que creem. Pai, aumenta a fé de cada um deles, transborda sobre eles o teu amor. A tua palavra diz,
diz, Senhor, que o perfeito amor, e esse perfeito amor é o amor do Senhor por nós, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, eu te suplico, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor venha agora com a revelação do teu perfeito amor, Senhor, o perfeito amor que lança fora todo o medo, Senhor. Dá-nos segurança no Senhor, fé, Senhor, que a nossa fé esteja no Senhor, Deus, somente no Senhor, que é capaz de ressuscitar mortos, Deus. Como a tua palavra diz, Jesus, aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que uma situação pareça estar morta, que uma causa na justiça, seja o que for, Senhor, um casamento, um relacionamento que é do Senhor e que pareça ter morrido, Senhor, o Senhor pode ressuscitar, pode ressurgir, Senhor. Uma situação financeira que parece não ter mais jeito, Deus, que o Senhor venha com socorro, Deus, para que o teu nome seja glorificado, que o Senhor venha trazendo alívio, Senhor, ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração agora. Senhor, que eles venham ser inundados pela paz de Jesus, que excede todo entendimento, pela tua alegria, Senhor. Enche o coração de fé, Pai, agora. Pai, eu oro para que o Senhor remova todo o medo, Senhor, tudo que não provém do Senhor, todas as mentiras do inimigo, Senhor, que caiam por terra, Deus, toda a sujeira do inimigo, toda a sugestão, Senhor. E tira, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, arranca pela raiz todo o amor pelo pecado, pelos prazeres carnais e humanos, Senhor, e dê temor do Senhor, dá-nos o temor do Senhor, Pai, que a gente venha amar aquilo que o Senhor ama, que a gente venha gostar de fazer aquilo que alegre o teu coração e que não seja um peso para nós, que seja uma alegria, Senhor, que nós sejamos cada vez mais íntimos do Senhor, cada dia mais parecidos com o Senhor pela nossa convivência, intimidade e relacionamento contigo, Paizinho. Em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar, proteger, Senhor, curar, salvar, libertar, Senhor. Deus, prosperar cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e as suas famílias, Deus. Cada causa que cada um precisa de um socorro divino, de um socorro dos céus, de um socorro do Senhor, Pai. Eu coloco em tuas mãos agora, Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que eles possam ver, Senhor, para que todos possam ver que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode ressuscitar uma situação que pareça não ter mais jeito, Deus. Encha-nos de fé, Senhor, aumenta a nossa fé, que a nossa fé esteja no Senhor. Encha-nos do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Encha-nos da tua presença, Senhor, nos batiza com fogo e com teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos cada dia mais e mais intimidade com o Senhor, nos ensina a te amar e te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que a nossa vida seja vivida de tal forma, Senhor, que gere somente sorrisos no teu rosto, Senhor. Nós queremos te ver sorrir, Senhor. Nós queremos que a nossa vida seja motivo de alegria para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Venha e traga à luz as coisas que estão ocultas na nossa vida, Senhor. Pecados, talvez que nem nós sabemos, Senhor. Se há em nós, Senhor, alguma coisa oculta, algum pecado, alguma coisa que desagrada ao Senhor, Pai, nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, dá-nos um coração dispostos a te obedecer imediatamente e mostra-nos, Senhor. Traga a luz para que a gente possa abandonar e repudiar, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, venha com socorro, Senhor, venha com alegria nesse dia, venha com paz, venha renovando a fé, Senhor, renovando as forças, renovando o ânimo, Senhor, daqueles que estão cansados e desanimados, Senhor, porque a tua palavra diz, Jesus, você falou, venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, o Senhor não falou, eu os acusarei. O Senhor falou, não, eu os aliviarei. Toda acusação vem do inimigo, Senhor. Se alguém fez algo que te desagradou e que está arrependido, Pai, que cesse agora toda acusação do inimigo, porque a partir do momento que a gente se arrepende e pede perdão, o Senhor lança no mar do esquecimento o nosso pecado, Paizinho. Então, Pai,
renova, faça tudo novo, Senhor. Lança no mar do esquecimento, cessa toda a acusação do diabo, toda a culpa, Senhor, toda a mentira do diabo, porque ele tenta lançar culpa e dizer que nós não somos dignos do teu amor. E se não fosse por Jesus, nós não seríamos mesmo, mas Jesus morreu por nós e por causa dele, Senhor, do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição, nós nos tornamos dignos, nós nos tornamos justos, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha diretamente por nós, o Senhor olha para nós através de Jesus. Jesus é o filtro, Jesus é a peneira pela qual o Senhor nos vê. Então, quando o Senhor nos olha, o Senhor nos vê puro, limpos, purificados, porque o Senhor vê o sangue de Jesus antes de nos ver, Senhor, que nos purificou de todo o pecado. Paizinho, nos esconda no teu esconderijo, nos reveste com as tuas armaduras, Senhor. Fere de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade, Senhor, todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus, cubra as nossas famílias, os nossos bens, Senhor, debaixo das tuas asas, nos cubra, nos proteja, Senhor, nos blinde, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti tudo que somos e tudo que temos, Senhor, queremos dar o nosso melhor para Ti, as primícias de todos os nossos frutos, de toda a nossa vida para Ti, Senhor. Pai, a Ti e somente a Ti, Senhor, e a Jesus e ao Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração, toda a nossa gratidão. Dá-nos corações gratos, Senhor, e dá-nos corações sábios, Senhor. Dá-nos corações sábios, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos fé, Senhor. Aumenta e renova a nossa fé nesse dia, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelo teu imenso e infinito amor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela todo o teu amor por nós, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe tua família, tua casa, teu trabalho, teus bens, teus relacionamentos, teu relacionamento afetivo, e creia que Deus tem o melhor para você. Você que está sozinho, que está esperando em Deus, continua esperando em Deus, porque vale a pena. Quando Deus chega, Ele chega com algo muito maior do que aquilo que a gente podia pedir, pensar ou imaginar. Descansa no Senhor. Enquanto você descansa no Senhor e busca o Senhor, Ele está trabalhando a teu favor, porque a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que coisa mais linda, gente. Você já imaginou? Deus trabalha para mim? Deus trabalha para você. Um Deus tão grande que não precisa da gente para nada, mas nos ama com tudo que pode. E Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, confia no Senhor, coloca a tua fé no Senhor, tá bom? Um beijo, gente, que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, de se inscrever no canal, de pedir para outras pessoas se inscreverem, de compartilhar essa palavra, de transbordar sobre outras vidas. Seja uma terra boa, uma terra fértil, uma terra frutífera que produz até 100 por 1, sabe? Seja, porque quanto mais você transborda, mais vai ser transbordado sobre a tua vida. Deixa o seu curtir, vamos compartilhar, vamos fazer a corrente do bem, fazer com que essa palavra se espalhe pelo mundo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Se o teu coração é aliviado com essa palavra, com a palavra de Deus, envie alívio para outras pessoas, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Você enviando este áudio para outras pessoas, você vai estar dando alívio a elas e você vai receber alívio também do Senhor. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês.